Hoje, então, nós vamos continuar. Mateus nem falou hoje, né? Está todo mundo feliz, né, Mateus? Cadê o Mateus? Cadê você? Quem está feliz com Jesus? Amém? Pastor Júnior está aqui, glória a Deus. Muito bom ter o Senhor aqui com a gente. Pastor Diego, glória a Deus. Giovanni, glória a Deus, obrigada por estar aqui. Já está de saída, mas adorou o Senhor aqui com a gente. Volte sempre. Hoje a gente vai para a penúltima pregação sobre o livro de Marcos. Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. Quem escreveu Marcos? Marcos. Para quem que ele escreveu? Para os gentios. Quem eram os gentios? Nós, né? Os não-judeus, né? Ok. Vocês têm que estar craque no livro de Marcos. A gente começou com qual pregação o livro de Marcos? E depois do batismo? A tentação no deserto. E depois da tentação no deserto? O início do ministério público de Jesus. E depois? Aqueles que não criam, desafios, né? Daqueles que não criam, não foi isso? Foi o Tiago que pregou essa palavra, não foi? E aí depois, a gente veio com a transição, na semana passada. E aí a gente falou sobre o momento em que Jesus entra em Jerusalém e eles gritam: Hosana, 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 bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E a mesma multidão que gritou isso foi a multidão que gritou o quê? Crucifica. Se você não viu, veja a pregação, está no YouTube. Oh, do we have anyone here that doesn't speak Portuguese? No? Good? We do? You. But you already have. Okay, good. Thank you. Você vai aprender português já já. Vamos lá, então, todo mundo está com a Bíblia? O tema da mensagem de hoje é tudo sobre Jesus. Quem está aí atrás, se quiser sentar mais na frente, fica à vontade. Vocês dois, se vocês quiserem sentar mais na frente, se não, está tudo certo. Marcos 14, 27. Hoje a gente vai falar sobre uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Pedro negando Jesus. Quem já viu? É famosa essa passagem. Pedro nega. Quantas vezes Pedro nega Jesus? 3. Muitas pessoas acertaram. Marcos 14, 27. Lê. Disse-lhe Jesus. Ok. Tá certo. É porque... Eu vou ler em português e aí vocês já sabem. Marcos 14, 27. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. 29. Mas Pedro falou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. 31. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, essa noite, Pedro, essa noite, você vai me negar. E Pedro fala: jamais, nem que eu tenha que morrer, eu não vou te abandonar. Olha a autoconfiança de Pedro. Olha como ele estava confiante nele mesmo.
Ele confiava demais nele. Vamos ver o que aconteceu depois. Existiu um movimento. Quem aqui gosta de artes? Cadê a Rebeca? A Rebeca está lá em cima hoje. Quem lembra do Renascimento? Estudar isso na escola. Renascimento. Vocês lembram? Com o Renascimento veio o humanismo. E o humanismo fala o quê? Que o homem está no centro de tudo. Durante o Renascimento, que foi no século XIV, veio o humanismo. E o humanismo fala que tudo é o homem. Olha, se você acha que isso está voltando a acontecer hoje, ou se nunca deixou de existir. No humanismo, uma das características mais fortes é o individualismo. As pessoas buscam afirmar a sua própria personalidade, talentos e satisfazer as suas ambições, sem se preocupar com o bem comum. Parece algo que acontece hoje em dia? É o antropocentrismo. O homem no centro de tudo. Tem muitas coisas hoje que são assim. E, infelizmente, muitas igrejas evangélicas colocam o homem no centro de tudo. É tudo sobre o homem. Jesus é o mordomo do homem, não o contrário. Jesus tem que satisfazer as necessidades minhas. Olha isso, que perigo. Só que cristianismo é Cristo no centro. Eu e você somos chamados para negar a nossa vontade, negar os nossos desejos e seguir Jesus. É o contrário do que o mundo fala hoje. E a recompensa, gente, é muito grande. Autoconfiança de Pedro, guarda isso. Jeremias 17:5 fala: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Toda vez que vocês estiverem vendo uma pregação, escutarem um podcast ou qualquer coisa que vocês estiverem fazendo que não seja lendo a Bíblia direto, analise se quem está no centro é o homem ou é Jesus. Se o que está sendo pregado, ensinado ou falado é sobre Jesus fazer a minha vontade ou é sobre eu fazer a vontade de Jesus. Vocês percebem a diferença? Só que tem hora que a mensagem é sutil. Maldito o homem que confia no homem. Cristianismo, quem está no centro? Jesus. A gente quer ser igual a Jesus. A minha melhor versão no cristianismo não está em eu ativar alguma coisa ou destravar alguma coisa. Quem reconhece essa linguagem? A melhor versão sua é em Cristo. A nossa melhor versão é quando nos tornamos mais parecidos com Cristo. Para o nosso bem e para o bem das pessoas à nossa volta. Porque quando a gente converte, é lógico, a gente é o primeiro porque a gente, recebe a salvação, mas as pessoas à nossa volta, porque a gente para de murmurar, para de reclamar, para de falar mal das pessoas, para de falar palavrão. Amém? Então, Jesus falou o que para Pedro? Pedro, hoje mesmo você vai me negar. E Pedro falou o quê? Jamais te negarei, nem que eu morra, não vou te negar. Vamos continuar. Marcos 14. Arthur. Não, eu leio, agora é o Arthur. Marcos 14. 60. Presta atenção. Se você lê em inglês, leia no telão e eu vou ler em português. Aqui, Jesus estava sendo entregue para ir para a cruz do Calvário. Aqui é onde começa
o julgamento de Jesus pelo homem. No 60 fala assim: depois, o sumo sacerdote, gente, o sumo sacerdote é a autoridade máxima dos judeus. É o chefe do chefe dos chefes. Levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder às acusações que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo? O Filho do Deus bendito? 62. Sou. O que Jesus respondeu? Sou. Você é o Cristo? O sumo sacerdote dos judeus perguntou. Olha onde Jesus estava. Quem já viu o filme Paixão de Cristo? Eles tinham armas, açoites. Ele estava sendo julgado, ferido, aquela multidão, e o sumo sacerdote, que tinha um poder máximo, pergunta para ele: você é o Cristo? O que ele responde? É participativo. Eu sou. Uau, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. 63. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos. Dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas levaram, dando-lhe tapas. 66. Enquanto isso, o que Pedro falou para Jesus? Não vou te abandonar, nem que eu morra. 66. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu. Aonde que o Pedro estava? Lá embaixo no pátio. Longe de Jesus. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das servas do grande sacerdote. 67. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço, não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento o galo cantou. 69. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer ao que estavam perto: esse homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles. Você também é da Galileia. 71. Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Jamais, Senhor. Eis-me aqui. Vou morrer pelo Senhor. Na hora de cantar, né? Envia-me, Senhor. À primeira vista, pode até parecer que essa palavra é sobre Pedro. Mas essa palavra é totalmente sobre Jesus. Totalmente sobre Jesus. Todo esse relato é sobre Jesus. E o primeiro ponto que eu quero destacar hoje: imite Jesus. Não desista
diante dos desafios. Olha o contraste que a gente tem nessa palavra. Primeiro ponto, imite Jesus. Não abandone o seu chamado. Não abandone a sua fé. Não negue a sua fé por causa dos desafios ou das circunstâncias. Olha o contraste que a gente tem aqui, Lala. Pedro negou Jesus para uma serva. Ele estava lá no pátio. Ele nega Jesus. E Jesus dá o testemunho mais poderoso para o sumo sacerdote, o homem de toda autoridade. Olha a diferença. Pedro se torna um covarde diante de uma mulher simples, sem autoridade nenhuma sobre ele. E Jesus se mantém forte e corajoso diante da maior autoridade dos judeus. Quem que a gente tem que imitar? Jesus. De forma destemida, Jesus confessa: eu sou o Cristo. De forma covarde, Pedro diz: eu não o conheço. 1 Timóteo, Arthur. 1 Timóteo 6,13 diz: agora diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé, em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: olha o que Deus nos ordena. Cumpra a sua missão com fidelidade. Cumpra a sua missão com fidelidade. À luz da negação de Pedro, nós vemos ainda mais a grandeza de Jesus. Porque nessa história que a gente vê Pedro negando Jesus, a gente vê Jesus não só como Salvador, mas mais uma vez como grande exemplo a ser seguido. Destaca ainda mais a grandeza e a perfeição do nosso Mestre. Jesus fica ainda mais impressionante com essa história da negação de Pedro. Porque a gente vê como que ele suportou tudo, ele obedeceu tudo até a cruz, sem negar a sua missão, sem se envergonhar. E quantas vezes eu e você, por muito menos, a gente nega Jesus? Hebreus 12:2, Arthur. Imite Jesus. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Hebreus 12:2. Mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. O ponto 1, imite Jesus. Não desista diante dos desafios. Não deixe o seu chamado, a sua missão, por vergonha. Imite Jesus. O ponto 2, faça como Jesus. Se mantenha forte através da oração. Vigie. Ore sem cessar. Ore de madrugada, ore de manhã, ore de tarde, ore de noite. Não existe tal coisa como hora certa para orar. A palavra de Deus fala que Pedro subiu no telhado e orou meio-dia. Ah, mas agora não é hora de orar, gente, o tempo inteiro é hora de orar. Essa igreja é uma igreja que ora. Constantemente o pastor Júnior convida a igreja para orar. Abre as portas de madrugada para orar. Faça como Jesus. A única forma da gente se manter forte
é com o relacionamento com Jesus. Mais uma vez o contraste. O que Jesus fez logo antes da cruz? Quem lembra no Getsêmani? Ele foi orar. E você lembra que ele estava com tanta agonia que ele suava sangue. Mas ele estava orando. E o que ele fala para os discípulos que estavam com ele? Pedro era um deles. Ei, vocês não vigiam. Vocês não conseguem orar. Você já está dormindo. E Jesus orando. Quantas vezes Jesus chamou a atenção de Pedro? Dos discípulos? Quantas vezes ele negou Jesus? Ele não vigiou. Ele não orou. Presta atenção nisso. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não, então ora. Você sabe se amanhã você vai ter que enfrentar a maior luta da sua vida? Então ora. Eu e você precisamos estar em constante oração para vencer no dia mau. O dia mau vem. É natural, faz parte. A palavra de Deus fala que Ele não tirou a gente do mundo. Gente, o que eu sempre falo para vocês? Por que a gente fica aqui? Para a gente ser uma bênção. Para a gente ganhar almas para Jesus. O dia mau vem. Mas mesmo no dia mau, a gente tem que resistir. Ora. Ora. Você não sabe qual que vai ser o dia de amanhã. É claro, Ele transforma todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para que a gente vai ficar passando aflição? Ora. Se fortaleça. Ora. Pedro não vigiou, não orou, negou Jesus. 3 vezes Jesus orava, ia lá, acorda, vigia, ora. Acorda, vigia, ora, 3 vezes. Segundo ponto, então, se mantenha forte, vigiando e orando, como Jesus. Porque Jesus orou, Ele venceu na cruz. Pedro, na hora de orar, ficou dormindo e negou Jesus. Terceiro ponto, confie em Jesus. Não há solução em nós mesmos. Pedro pecou. Pedro negou Jesus. Mas ele se arrependeu. E ele foi restaurado. Mas Pedro não foi restaurado porque ele olhou para ele mesmo e confiou nele mesmo. Pedro foi restaurado porque ele se arrependeu. Ele entendeu que o que ele fez não foi certo. Foi justamente o contrário, porque cristianismo não é sobre nós. Cristianismo é sobre Jesus. Foi essa experiência de Pedro que o fez o grande líder que ele se tornou. Por quê? Porque ele foi quebrantado, humilhado, diminuído. Ele entendeu que ele não era nada. Ele entendeu que aquela autoconfiança dele só levava ele a negar Jesus. Que isso, imagina. Eu jamais farei isso. Nem que eu tenha que morrer. Pedro precisava passar por essa desconstrução do ego dele, para ele se tornar um dos maiores líderes da igreja. Eu e você precisamos desconstruir o que o mundo fala, para que a gente se torne grande em Jesus. Porque o que o mundo fala é que a gente é demais. Que é isso? É um homem no centro. Mas quando a autoconfiança seca, quando a gente fica quebrado, igual Pedro,
Jesus vem e com teu amor e com a tua misericórdia, Ele restaura as nossas vidas e o nosso chamado. Porque Pedro, ele negou Jesus. Pedro, ele ficou arrebentado. Mas a história dele não acaba aí. O primeiro ponto: não desista. Não negue a sua fé diante dos desafios. O segundo ponto: se mantenha forte, estando em constante oração e vigiando. Não durma ao invés de orar. 3h da manhã, o Senhor te acordou? Vai orar. Nossa, que engraçado, eu acordo todo dia 2h30 da manhã, não sei porquê. Estou te falando agora. Ora. Agora não tem mais desculpa, você já sabe. Nossa, mó coincidência. Todo dia, 3h da manhã, eu acordo. Oh, coincidência. Ora. Não vai dormir. Imite Jesus. Terceiro ponto: não há solução em nós mesmos, só em Jesus. Marcos 16:7. Tudo isso aconteceu com Pedro. Imagina, gente, que ele negou Jesus 3 vezes. E eu acho tão lindo que a palavra de Deus fala que na terceira vez que ele nega, ele olha para Jesus e Jesus olha para ele. Imagina o olhar de Jesus para Pedro. Não foi um olhar de condenação, não é assim que Jesus olha para mim e para você hoje. Se você está aqui, se você sabe que você está fazendo coisas que não agradam ao Senhor, se você sabe que você está em pecado, se você sabe que você não está vivendo uma vida reta, Ele não te olha ainda com o olhar do julgamento, mas Ele te olha com o olhar de compaixão. Buscai ao Senhor enquanto ainda há tempo, enquanto ainda se pode achá-lo, enquanto há vida, há esperança. Vai chegar um dia que todos nós, eu e vocês, nós vamos chegar diante dele. E aí vai ser o dia do julgamento. Mas ainda é um olhar de compaixão. É um convite para eu e você. Imagina ele olhando para Pedro e falar: Pedro, eu te falei. Pedro, eu ainda estou aqui, Pedro. Você me conhece, eu sei quem você é. Marcos 16:7. Jesus disse: agora vão e deixem recado a Pedro e aos outros discípulos. Quando Jesus ressuscita, Ele fala para avisar os discípulos, mas também a Pedro. Pedro confiou muito nele mesmo, não foi? Eu posso, Jesus, eu resisto. Deixa comigo, Jesus. Lembra que Jesus falou para Pedro assim: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, Pedro, mas eu orei para que você não pereça. Imagina eu e você. Numa hora dessa a gente tem que falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, eis-me aqui, Senhor, me enche com teu Espírito Santo, Pai, na tua palavra eu venço, Senhor, em nome de Jesus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, mais forte é o Senhor que está em mim do que aquele. Declarar palavras de Deus não é confiar em nós. Que isso, imagina, deixa comigo, ó. Não, colocar dependência nele. Pedro confiou demais nele mesmo. Ele não vigiou, ele dormiu, ele não orou. Ele não levou a sério as disciplinas espirituais que a gente fala tanto. Quais são? Ler a Bíblia, orar, jejuar. Ele não levou isso a sério. Nós precisamos levar isso a sério. Orar, jejuar, ler a Bíblia. Pedro ficou longe de Jesus. Aqui nesse relato que vocês vão ler de novo durante essa semana e vão estudar de novo no discipulado semana que vem, fala que Jesus estava lá e Pedro ia de longe. Sabe o que é seguir Jesus de longe?
É quando eu e você, a gente vem para a igreja, a gente fala igual crente, a gente veste igual crente, a gente é reconhecido como crente. Porque aqui não fala que as pessoas reconheceram ele? É a mesma coisa de eu ir num lugar, numa festa, ou trabalhar em algum lugar, e as pessoas falam assim, nossa, você é crente? As pessoas estão vendo, eu visto igual crente, eu falo igual crente, mas de longe. O que quer dizer isso? Na hora que me convém. Na hora que não me custa nada. Vocês estão entendendo? Quando não me custa nada, mas na hora que Jesus fala, larga esse emprego de domingo de manhã para você vir na igreja, de longe, Jesus, de longe. Para de usar as redes sociais, porque a rede social é gatilho para pornografia. De longe, Jesus, só de longe. De longe, isso é seguir Jesus de longe. Quando te custa alguma coisa, de longe, Jesus, de longe. Quem está entendendo? Diegão já falou que várias vezes, né, Diegão? De oportunidade de trabalho que seria no domingo. Já ouvi várias vezes ele falar sobre isso. Não é de longe, é de pertinho. Jesus, Deus, é um Deus de relacionamento. Gente, Jesus tem um convite para mim e para você nessa noite. Ele é Deus de relacionamento, Ele não é Deus de transação. Ele não é um Deus que te dá as coisas e você paga para Ele. Não, esse não é o nosso Deus, o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, é um Deus de relacionamento. A experiência mais poderosa e transformadora que eu e você podemos ter é de saber que nós somos conhecidos por Ele, que nós somos amados por Ele. Gente, presta atenção nessa história de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus conhecia Pedro. Talvez você está aqui, você já está cansado de tanto que você já está pecando. Marcela, mas você não sabe. Eu já estou no fundo do poço. Eu já pequei. Mas Jesus te conhece, Ele te chama pelo nome. Diga a Pedro. Ele está falando o seu nome nessa noite. Ele te chama para um relacionamento, Ele está falando, eu ressuscitei, eu vivo. Eu estou vivo por você. Eu morri na cruz, mas diga a Pedro que eu vivo. Pedro estava em pecado, porque ele tinha negado Jesus. Mas Jesus diz para ele, chama Pedro e fala para ele que eu vivo. Hoje, essa noite, Ele chama eu e você para um relacionamento com Ele. E não é um nível intelectual, não é sobre ler a Bíblia, é sobre ir para seminário, sobre ir para a escola de teologia. Não, isso é bom, amém, glória a Deus. Mas o que mais importa é ter um relacionamento pessoal com Jesus. É conhecer o Espírito de Deus, é conversar com o Espírito Santo, é contar com o Espírito Santo todos os dias. É saber que a gente é visto, conhecido, amado por Ele. E isso muda tudo. Fica de pé. Quando a gente entende que o Espírito Santo é nosso amigo. Quando a gente entende que Jesus vive e que Ele quer um relacionamento. E que Ele chama a gente pelo nome. A gente vive com segurança, com alegria, paz. Até os nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis. E a gente vive com mais coragem e ousadia. Deixa eu te falar uma coisa.
Às vezes eu e você, a gente acha que a gente tem que mudar para Jesus amar a gente. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu e você, a gente não tem que mudar para Jesus amar a gente. Ele já ama eu e você. Mas presta atenção nessa verdade. Quando nós aceitamos esse amor, quando nós aceitamos que Ele não é só o nosso Salvador, mas o nosso Senhor, quando nós aceitamos o amor de Jesus, Ele transforma a gente. Não é sobre eu e você tentarmos nos transformar para Ele nos amar, mas é sobre aceitar o amor dEle e aceitar a transformação que vem dEle. E essa transformação nos torna muito melhores, porque nos torna mais parecidos com o Mestre. E Pedro, Jesus, aceita hoje o convite dele. Vem ter um relacionamento comigo, eu te convido pelo nome. Eu sei quem você é, eu sei tudo que você faz, mas eu te chamo pelo nome. Vem ter um relacionamento comigo. Eu sei que você já me negou, porque cada vez que a gente peca, a gente está negando Ele. A gente teve uma reunião recentemente com os voluntários, e eu perguntei para muitos de vocês, né? Será que Jesus está sendo só o seu Salvador, ou Ele está sendo o seu Senhor? Porque Ele tem que ser o seu Senhor também, não só o Salvador. Salvador sim, amém, Ele é o único caminho para o céu, mas Ele é o nosso Senhor. E aí Jesus ressuscita e fala: chama Pedro. Ai, que lindo. Ele chama o seu nome, escuta Ele falando o seu nome agora. E Ele tem um papo com Pedro. Pedro, você me ama, Pedro? Sim, eu te amo. Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Deus tem um chamado para cada um de nós aqui nessa noite. Muitos de vocês agora não sabem, mas serão grandes pregadores do Evangelho. Já são, mas pregarão para a multidão. Muitos de vocês são evangelistas, missionários. Todos são ganhadores de alma. Mas presta atenção, muitos de vocês são pastores. E o que o pastor faz? O pastor ajuda a ovelha a ficar na direção certa, porque a ovelha às vezes ela fecha assim, ó, aí o pastor vem, volta aqui. Quem lembra do Salmos 23? A vara e o cajado. A vara cutuca, né? Vai. E o cajado, volta aqui. Muitos de vocês são pastores das ovelhas dele. Guarda essa palavra. Qualquer que seja o seu chamado, não é sobre você, é por amor a Ele. Tu me amas? Vai pregar o Evangelho. Tu me amas? Vai para as nações. Tu me amas? Vai orar pelos enfermos. Tu me amas? Volta para tua esposa. Tu me amas? Larga esses amigos. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, hoje convido eu e você para um relacionamento com Ele. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e quer fazer isso nessa noite, e eu digo, faça.
Faça isso agora, porque os tempos são maus. E eu e você precisamos do Espírito Santo para vencer. É só com o Espírito Santo que a gente tem coragem e ousadia. Se você quer se reconciliar com Jesus, vem aqui na frente. Declara isso publicamente, porque é isso que Ele fala, no seu coração e em público. Se tem alguém aqui nesta noite que quer declarar ao Senhor, vem aqui na frente. E hoje, Ele convida você para um relacionamento com Ele. Se você quer um novo relacionamento, vem aqui, nós vamos orar com você. Ele convida você para andar lado a lado com Ele. Olha o que Ele fez na vida de Pedro. O Espírito Santo é o mesmo. Ele faz por mim e por você. Pedro estava quebrado, tinha negado Jesus 3 vezes, se tornou um dos maiores líderes da igreja. O que eu e você temos diferente de Pedro? Nada. A palavra de Deus fala que se a gente crê, coisas maiores ainda faríamos. O mesmo Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o que Ele deu para mim e para você. Se você quer um relacionamento com Jesus, vem aqui na frente. Nós vamos orar com você. Se você estava igual Pedro, seguindo Jesus de longe, mas quer servir Jesus de pertinho, porque você sabe que você ama Ele e Ele te chama para algo muito maior. Nós queremos orar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não siga Jesus de longe. Siga Ele de perto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Enquanto o louvor ministra, nós vamos orar com você que está aqui na frente. Abra o seu coração e a sua mente, porque a partir de hoje, você vai seguir Jesus de pertinho. E Ele te diz: apacenta as minhas ovelhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria chamar o pastor Diego. Pode ajudar a orar, por gentileza. Pastor Júnior, não sei se está. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Abre os céus, Espírito Santo, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. It's all about you.
Mas eu te falo, os tempos são maus. Se posiciona. Se posiciona. Não precisa de ser eu para te falar que as coisas no mundo estão de mal a pior. E não precisa ser eu para te falar que não há outro caminho que se não seja com Jesus. Então, se você queria ter vindo aqui na frente e não veio porque ficou com vergonha, porque sei lá o que aconteceu. E se quiser procurar a gente depois do culto, amém. A gente está aqui. Nós estamos aqui. A gente não fica indo atrás de vocês perguntando o tempo inteiro: oi, tá tudo bem? Oi, como é que você tá? Isso, aquilo. Mas nós nos colocamos à disposição para vocês. Procurem a gente. Vocês não estão sozinhos. Se você precisa de conversar, se você precisa de oração, procure a gente. Amém? Jesus, o nosso Deus, é um Deus de relacionamento. Ele escuta a sua voz e nós escutamos a voz dele. Gente, a melhor coisa que tem é ter um relacionamento com Jesus. Amém? Ele te chama, ele me chama pelo nome. Como ele chamou Pedro, ele restaurou Pedro. Ele me restaura e restaura você. E é Ele que faz frutificar o nosso chamado. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.